Esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Pluscar. Você já pensou que fazer operações estratégicas com outros países pode ser fundamental para o fortalecimento das relações comerciais, para o crescimento das empresas e do comércio exterior brasileiro? Eu sou a Paula Machado e tenho o prazer de estar aqui hoje para discutir como podemos planejar operações logísticas com a Itália. Para isso, convidamos o Túlio Cavalazzi Filho, representante da Câmara de Comércio Brasil-Itália em Santa Catarina. Bem-vindo ao Logística Plus, Túlio. É um prazer te ter aqui compartilhando seus conhecimentos conosco. Olá, Paula. Olá, ouvintes. É um prazer para nós também estar aqui presentes. A Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina está à disposição para esse bate-papo e para ver se a gente consegue trazer aí para o mercado novos insights, né, e trazer novidades acerca dessa aproximação entre Brasil e Itália, Itália e Brasil. Não, legal. Antes da gente começar com as perguntas, né, que a gente pensou, fala um pouquinho mais para a gente de como é a atuação da Câmara de Comércio nos respectivos estados, dentro, né, do Brasil. Perfeito, é interessante. A Câmara de Indústria e Comércio, para que o ouvinte tenha uma ideia, ela representa, fora da Itália, o Ministério da Economia italiano. Então, ela tem uma finalidade, a ideia do governo italiano é fazer com que a Itália tenha na economia representantes em diversos países. Por isso que ela tem mais de 60 câmaras italianas espalhadas pelo mundo, e essas câmaras têm, então, a capacidade aí de informar aqueles que desejam fazer comércio, fazer negócio, né, atuar na indústria ou no serviço com a Itália, ou das empresas italianas, principalmente, atuarem em outros países. É assim, então, que Santa Catarina se tornou uma delas, juntamente com outras 4 câmaras brasileiras. Então, o território brasileiro possui 5 câmaras de comércio e indústria italianas, que, uma divisão geográfica, acabam, então, cobrindo todo o território. No nosso caso, nós temos uma competência para o estado de Santa Catarina, que é um estado, né, vocês sabem, muito italiano. Nós somos aqui cerca de 40% da população do estado de Santa Catarina, que é superior a 7 milhões, então aí cerca de quase 3 milhões de habitantes catarinenses são chamados oriundi, que são descendentes de imigrantes italianos. Além disso, nós temos aqui mais de 300 mil italianos registrados com cidadania reconhecida perante o consulado, fazendo com que já haja, obviamente, além dessa relação comercial e industrial, uma relação cultural muito forte. O Brasil e Itália têm uma relação histórica, né? Falando em história do Brasil, a gente já, né, pode, né, falar e ficar aqui discorrendo muito sobre isso. Agora, conta pra gente como a Itália pode ser um parceiro estratégico para as operações de logística internacional e comércio internacional para as empresas brasileiras. Interessante, né, Paula? Estava pensando quando a gente ia falar sobre o assunto, como essa questão, o aspecto histórico une Itália e Brasil, né? Meu bisavô, por exemplo, o Túlio Cavalazzi, né, ele chegou aqui de navio. Ele veio numa operação, entre aspas, de logística, né, marítima, porque ele chega naquela primeira leva de italianos que então estão ainda fugindo da guerra e procurando novos horizontes. Vem para o sul de Santa Catarina empreender. E já traz lá, nesses barcos, algumas pontas de tecnologia na área, principalmente da agricultura, do vinho. E isso é uma coisa que nós vamos entender e conhecer nessa parceria estratégica da Itália nos aspectos logísticos. Se a gente parar para ver historicamente, a Itália ela já se lança ao mar, ela já tem a cultura do porto, né, do aeroporto há muitos anos, e ela se torna, vamos dizer assim, no mundo todo um parceiro comercial interessante para tantos países. Lá na questão logística, especificamente, para a gente entender aqui a pergunta, né, como é que ela pode ser um parceiro estratégico, eu destaco 2 pontos. Primeiro que a Itália tem uma característica de logística, e eu acho que recentemente tu, inclusive, constatasse isso em Gênova e região, em que ela se torna praticamente um hub. Ela é um hub para distribuir para outros locais, principalmente ali para a região da França e para o leste europeu, né? Então, ela não tem aquele tamanho, né, da distribuição logística de Portugal, da Bélgica, da Espanha, tão fortemente portuária, mas ela, como hub, ela consegue fazer isso com bastante facilidade, porque ela canaliza para outras frentes, como a frente ferroviária e até o transporte rodoviário, né? Então, ela é um parceiro estratégico, obviamente, porque ela te coloca com o pé dentro da Europa, e dali de dentro da Europa para qualquer outra parte do mundo, principalmente para aquele mercado que é tão importante para nós.
Eu ia comentar justamente isso, né? Ter oportunidade de ver isso em loco foi muito interessante. E a logística bimodal dentro da Itália funciona muito bem, né? A gente vê containers sendo carregados, né, no modal ferroviário até o porto, até os pontos de distribuição logísticos. E isso ajuda bastante na agilidade e também na redução de custos, né, dentro da Europa. Sem dúvida, esse eu acho que é um know-how que nos atenderia bastante, essa forma de trabalho bimodal. Então, por isso, estrategicamente, conhecer, se relacionar com a Itália, ela traz esse know-how e, além de tudo, te coloca na Europa. Do ponto de vista do segundo ponto que eu destaquei aqui, daquilo que eu vi e pude acompanhar, a gente pode trazer a figura da tecnologia na área de logística, porque a Itália tem uma situação muito interessante. O governo italiano, ele fomenta muito os novos projetos e investimentos na área de logística. Então acontece que hoje a Itália tem mais dinheiro oferecido para projetos do que projetos sendo realizados nessa área. Então, se empresas brasileiras, se empresas que atuam na área de logística quiserem também investir ou obter recursos italianos para a área de tecnologia, de logística, ela pode realizar bons negócios lá. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Nós temos, por exemplo, na Câmara Italiana, uma empresa, uma startup, uma companhia italiana que desenvolveu, na linha de produção logística, a implementação das normas ESG e controle, né, de carbono, dentre outras situações, por meio de software, cujo aquele projeto pode ser aplicado aqui no Brasil e, para isso, contém, inclusive, a possibilidade de financiamento italiano. Então, veja que a gente pode também obter soluções aqui, logísticas, muitas vezes ligadas à tecnologia, mas que reduzem custos, e tu sabes disso, Paulo, porque tu está no dia a dia, de maneira importante. Então, a gente não deve pensar também só no leva container, traz container, mas naquilo tudo que está no contexto geral da logística. Não, interessantíssimo isso. E aí, entrando um pouquinho na questão das relações comerciais entre os dois países, explica um pouquinho para a gente como funcionam hoje em dia essas relações, como está a ligação comercial entre os dois países. Então, a Itália hoje é o segundo país que mais exporta da Europa produtos alimentícios para o Brasil. Essa força do produto alimentício italiano, da gastronomia italiana vinculada à nossa cultura, como tu falaste no começo, nos dá uma capacidade muito grande. Para você ter ideia, também ilustrando um exemplo, inicia agora, no mês de agosto, o programa Mio Tomati. É um programa em que o governo italiano vai trazer para o Brasil todo o know-how do tomate italiano, aquele mesmo, aquele pontudinho, bem vermelhinho, pouco ácido, né, que todo mundo gosta de Eu só utilizar. compro ele. Naquele modelo, um modelo interessante, Paulo, porque nós usamos muito tempo o extrato de tomate, né, mas o tomate italiano ele já vem em lata, em pedaços ou inteiro, né, garantindo aquela qualidade do produto, fazendo com que ele possa ser utilizado aqui quase como se ele tivesse in natura, né? Então, ele traz uma facilidade tremenda. Você pode, com uma massa, simplesmente abrir uma lata de tomate pelate, né, em cima e você já tem um prato pronto, né, com altíssima qualidade. Isso fez com que a Itália, então, tivesse realmente assim, um canal muito forte na parte alimentícia e isso, então, tornou aqui, hoje, a Itália o sétimo país, para te dar aqui um dado, né, da relação comercial com o Brasil, o sétimo país procurado pelos brasileiros para importação, né? Então, a Itália exporta para o Brasil, evidentemente, né? Então, daqui para lá, nós importamos da Itália aí, em sétimo lugar do país do mundo. E para, assim, ilustrar também quais são os produtos, basicamente o café, né, a celulose, a soja, a carne e os minérios são os produtos que a gente mais manda para lá, né? Esses produtos são os produtos que a gente acaba mandando. Você está tomando café na Itália, prendere um café, como eles falam, né? E basicamente esse café, provavelmente, a chance dele ser brasileiro é muito grande. Legal. E além dos alimentos, né, que é o principal, hoje em dia, o principal mercado de importação da Itália para cá, o que mais tem de produtos, né, que o Brasil importa da Itália hoje em dia? Olha, eu fiz aqui um levantamento mais atualizado, até busquei pela manhã lá com o Ministério da Economia para trazer uns dados interessantes, né? E eles trouxeram aqui que os dados atuais mostram que a Itália exportou no último ano, no levantamento, que é 2022, o corte, né? 624 milhões de euros, né? E ela teve, nessa exportação mundial, um aumento de 19% pós-pandemia. Então, ela aumentou, assim, realmente importante, 19,9%, né?
e refletiu assim, um crescimento médio até maior do que os outros países europeus. A nível setorial, que seria o crescimento da exportação então, de lá para cá, coisas que estão chegando aqui e que a gente acaba vendo na balança comercial aparecer com destaque, temos as figuras dos produtos farmacêuticos, artigos farmacêuticos, químicos, medicinais, produtos petrolíferos refinados, algo que é trabalhado por lá, que já chega aqui de maneira mais refinada. Os metais básicos também, porque eles acabam produzindo muitas peças já preparadas, então eles têm a capacidade de importam o minério, mas mandam de lá para cá a peça bem acabada, né? Produtos alimentícios, bebidas, né? E substâncias e produtos químicos. Então, dentro dessas áreas, nós temos aí praticamente um montante desse nível, eu diria assim, setorial e o crescimento das exportações. Legal, legal. Você já explicou para a gente um pouquinho, né, da característica, né, desse mercado, da importância e da relevância da Itália, tanto para a economia brasileira quanto para a economia mundial, né? Você já abriu um pouquinho para a gente aí esses números. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é um pouquinho mais estratégica, né? Vamos Uhum. dizer, estamos aqui ou com, né, um empresário querendo começar a exportar para a Itália, e também um empresário querendo começar a importar da Itália. Uhum. O que ele precisa levar em consideração? Quais são aqueles pontos chaves que são importantes para a gente negociar com o mercado italiano? Olha, daqui para lá, eu vejo o seguinte: as câmaras italianas elas são um agente importante nessa primeira informação, porque os dados eles são muito limpos. Os dados que são oferecidos pela Câmara Italiana, com sede na Itália, ele praticamente já traz para o empresário as maiores barreiras que ele vai enfrentar. De ordem burocrática, eu acredito que a Itália melhorou muito. Nós já temos lá uma parte de digitalização das juntas comerciais, de organização de contratos e cobertura contábil e jurídica que está muito mais facilitada. Ela se aproxima mais da brasileira agora, né? O italiano ele é muito de papel, né? Ele gosta muito de burocracia, né? Agora, do ponto de vista da compra e do comércio em si, a gente tem que observar que a Itália, assim como todos os produtos europeus, eles atendem normas bem importantes hoje de meio ambiente, né? Selos verdes, né? Atendimentos às normas de ESG e, além disso, também figuras como, por exemplo, a proteção de dados, né? Então, muitas vezes, produtos de tecnologia que são formados no Brasil, eles não estão sob ainda as regras do mercado europeu. Então, é importante, antes de fazer uma operação daqui para lá, de nós nos certificarmos se, de fato, a gente tem condições de atender esses selos. Vou dar um exemplo. Nós fizemos agora, recentemente, uma consulta de uma empresa local que tem uma água mineral de grande qualidade. É uma água que, além de ter os índices todos ali, minerais necessários para aquela situação, ela possui uma capacidade também para a indústria farmacêutica e cosmética. Com as exigências italianas, para a venda da água lá, ela enfrentou tremendas dificuldades. Vários dos índices demandariam ainda registros, pré-registros brasileiros para registros posteriores na Itália. Mas o produto cosmético, ele teve menos dificuldade. O que era o produto cosmético, para você entender? É aquele spray de água para fazer na Sim. praia ou para tirar Aham, maquiagem, né? aham. Ele tinha menos enfrentamento de técnicas. Então, ele foi para lá para vender água e voltou de lá trazendo, na verdade, na mala um outro produto. Ele vai fazer uma venda de um produto, na verdade, uma transformação para um produto cosmético, que é um spray. Então, eu tenho visto que, principalmente, a questão das formalidades de registro são as maiores barreiras. E de lá para cá? De lá para cá, esse caminho já não é tão tortuoso. O brasileiro ele tem uma tendência de abrir um pouco mais, claro, a indústria farmacêutica, a Anvisa, ela tem uma exigência maior, mas nós temos mais facilidade para a abertura dos mercados aqui. Então, o que eu, de fato, identifico é que no mercado italiano, você tem muitas coisas que já foram evoluídas lá na tecnologia e também no mercado local. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os extratos, né? Bisnagas de extratos de tomate concentrado, né? São extremamente práticas, são vendidas a 0,71 euros lá, menos de 1 euro, e com grande volume. São produtos que são produzidos lá por cooperativas que se reúnem com pequenos produtores e tem o produto lá autorizado e com capacidade de fornecimento de alto volume.
são produtos que o brasileiro facilmente ingressaria no mercado, facilmente acharia mercado consumidor, mas a gente muitas vezes não vê ninguém se interessando, porque ainda não teve a oportunidade, talvez, de ir lá em loco e bater um papo com quem está no mercado que faz essa interface. Então, eu diria que, claro, você conhece muito produto pela internet, você tem a facilidade, né, de ter conhecimento daquilo que é de mais novo, mas a ida à Itália para conhecer na prática como ela é produzida e como ela é consumida lá é um dos diferenciais das pessoas que estão se destacando hoje no mercado e tendo bastante, mas muito volume de vendas aqui no Brasil, importando produtos italianos. Bom, muito legal. E realmente é um produto que eu não me recordo de ter visto por aqui nos supermercados, né? Não, Eu não já é? vi tanta, Paulo, eu já vi tanta coisa lá que eu pego, como eu gosto também de brincar na cozinha, todo mundo gosta, né? Eu pego situações assim muito interessantes. Eu estava esses dias aqui comendo, vamos falar um pouquinho de comida bem rapidinho, tá? Não é para sair do fio do assunto, mas eu fiz um pedido aqui em Florianópolis de um espaguete ao vongole, que é um clássico, né, da comida italiana, espaguetes com berbigão, a gente diria aqui. O nosso berbigão ele é mais redondinho e ele tem, por conta disso, a capacidade de, quando ele se enterra, pegar um pouquinho de areia dentro, né? Diferente do vongole italiano. O italiano vende, por exemplo, o vongole enlatado. Ele é dentro de um vidro, na verdade, como se fosse um vidro de palmito, e o vongole vem rigorosamente limpinho ali dentro, já e fechado, né? Então, é o tipo de material de consumo que, se você faz uma importação, você ganha numa cadeia um diferencial gigantesco, porque eles já evoluíram para isso, né? Eles já estão um passo à frente diante de tantas exigências que fazem lá. Então, eu volto à questão das exigências. Daqui para lá, a gente muitas vezes tem um produto pronto, mas que ele ainda carece de um nível técnico de cumprimento de exigência. De lá para cá, quase sempre as exigências já estão cumpridas, porque a exigência lá é para o mais, né? Então, essa facilidade que a gente acaba encontrando muitas vezes nesse tipo de importação ou de movimento Brasil-Itália. Conclusão, tem um mundo de opções, né, para os empresários brasileiros, né, pensarem em desenvolver negócios ou, né, trazendo da Itália ou levando para lá. Tem um mundo de oportunidades e de possibilidades ainda que a gente ainda não explorou, né? São possibilidades não exploradas. Muitas delas. Eu vi isso também na área da tecnologia, quando a gente falou aqui, por exemplo, implementação de norma de proteção de dados. Não só para atendimento da legislação brasileira, né, que a gente fica sujeito a uma fiscalização de uma agência nacional de proteção de dados ou uma grande multa, mas também para o fato de que quem vem empreender no Brasil ou vai realizar contigo uma parceria, seja uma joint venture, a venda de um produto, ele também precisa estar com esse cumprimento rigorosamente em dia, porque é uma certificação que, embora seja nacional, ela também é de caráter internacional. Então, você pega a Itália, que já tem lá a GDPR, que seria a nossa proteção de dados, já está há 25 anos implementada lá. Então, é muito mais fácil, né, você trazer uma tecnologia que já atende uma exigência internacional e automaticamente deixar a tua companhia alinhada com o mundo. Essa é uma realidade que na logística, no mercado de comércio exterior, o brasileiro está descobrindo só agora. E nós temos uma capacidade grande de ter isso entregue de uma maneira já pronta, porque, de fato, a Itália, a gente sabe, ela é um destaque internacional quando se fala, né, em construção de tecnologia, de design e daquilo que a gente acaba chamando de made in Italy, né? Ou seja, o jeito italiano de fazer as coisas. Muito legal. Bom a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente falou um pouquinho aqui das soluções logísticas, né, da facilidade logística e da atuação da Itália ali, aí, trazendo um pouquinho mais para o porto de Gênova, né, que eu acho que é o principal hub, né? Tem Livorno, mas Livorno não opera tanto, né? Com a parte logística é muito mais forte em Gênova do que o Livorno é um porto Verdade. um pouquinho mais regionalizado, né? E Gênova Uhum. é a grande porta, né, da Itália para o mundo. Sim. E falamos um pouquinho das opções de negócios, como os empresários eles podem buscar cada vez mais desenvolver negócios com a Itália. Tem mais alguma coisa que você queira contar para a gente do mercado Eu, italiano? eu, assim, eu acho que, Paula, o brasileiro, ele é muito bem recebido na Itália. A gente tem uma facilidade de entender a língua e o brasileiro, ele tem, assim, prontamente uma ligação com o italiano, com as italianas, quando lá chega. Eu tive isso pela minha advocacia, sou advogado, faço
bastante a atuação na área do direito societário e tributário internacional, e atuo muito no direito desportivo também, envolvido com esporte e entretenimento. Então eu vejo que tem uma simpatia muito grande do brasileiro com o italiano e o italiano com o brasileiro. Isso faz com que a gente possa rapidamente ter assim a noção de que negócios internacionais muitas vezes com países que não têm essa afinidade são mais difíceis, né? Então eu acho que o Brasil tem ainda um oceano azul gigantesco para negócios com a Itália, porque os nossos índices são extremamente baixos. Nós temos um índice ainda hoje brasileiro de inferior a 2% das nossas exportações para a Itália. E até a nossa importação também ela é um pouquinho acima de 2%, 2,28%. Então tem tanta coisa boa para trazer da Itália e tanta coisa boa do Brasil para a gente vender na Itália, que a única situação nesse momento é de um incômodo bom, é o incômodo de, gente, temos muita coisa para fazer com a Itália. E nessa minha última ida na Itália, tive a oportunidade de te encontrar lá, uma das coisas que eu percebi é que o mercado italiano ele tem muitas coisas saturadas para a própria Europa. Ele começou a produzir tanto que a Europa já tem um povo consumidor que ele precisava, mas ela não consegue consumir tudo. Então eles têm já um excesso, algo que eles podem exceder e mandar para o Brasil, fazer com isso bons preços, né? Fazer com isso a chegada de produtos que até então ainda não chegam. Então tá valendo dar assim, uma pesquisada sobre Itália, tá valendo bastante fazer uma ida, inclusive, lá para verificar se nós não temos aí boas e grandes oportunidades. Não, e legal nesse encontro que nós tivemos em Gênova, né? Aquela reunião que a gente teve com a Câmara de Comércio, com a Federação das Indústrias, tá claro que a Itália quer fazer negócios com o Brasil, né? Não é à toa que, né, as câmaras italianas estão espalhadas pelo mundo, mas fico nítido em escutar dos italianos que eles querem fazer negócios com o Brasil, eles estão abertos para isso, então é a questão dos nossos empresários aqui olharem um pouquinho, saírem um pouquinho, né, do foco usual das importações e exportações brasileiras, olhar um pouquinho mais, com mais carinho e com mais atenção para a Itália, porque eu tenho certeza que muitos bons negócios podem surgir daí. Isso mesmo. Ela tem um diferencial que nos outros países, às vezes, você tem que importar grandes volumes, fazer compras de commodities para você ter volumes. E a Itália, como ela acaba trabalhando, não, é natural da Itália trabalhar o design, trabalhar aquilo que é vinculado à tecnologia, tudo que ela faz, ela agrega um valor muito grande. Então, ela permite com que você tenha no design das roupas, na questão tecnológica, naquilo que envolve também design ou novidades, não só na área do vinho, né, do azeite de oliva, da gastronomia em geral, capacidade de você agregar um valor maior aqui no Brasil, algo que você compra por um lá e vende por 10 aqui, né? Diferente do commodity em que a margem é muito pequena. Então, isso também, o valor agregado do produto italiano é um diferencial para o empreendedor brasileiro, que tem um mercado consumidor, não precisa dizer, né? Um dos maiores do mundo. Então, tudo isso faz com que a Itália realmente seja a bola da vez, e aí é um convite que a Câmara Italiana faz para que todos possam lá empreender e também utilizar a Câmara Italiana para as informações que acharem necessárias. Perfeito, Tulo. Agradeço muito as suas informações, a sua participação aqui hoje. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão aproveitar muito esse webinar, essa gravação aqui que a gente fez, porque tem muitas dicas e muitos conhecimentos de quem vive na prática nessa relação comercial Brasil-Itália. Então, queria deixar aqui meu muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar. Eu acho que a alegria de participar foi nossa, a gente está sempre à disposição. No começo aqui do nosso webinar, eu conversava contigo aqui nos bastidores, que é fato que os governos, né, que o poder público, ele orienta, o Estado tem essa função de abrir ambientes para a economia, mas quem movimenta a economia são vocês, né? Quem a economia é movimentada pela iniciativa privada, pelo empreendedor, por esse sujeito cada vez mais corajoso, né, que é o empresário, né, a empresária brasileira que tem uma criatividade e que precisa se reinventar a cada dia. Então, a nossa ideia é justamente essa, facilitar e abrir caminho para esses inovadores, e a Itália, sem dúvida alguma, é um dos grandes corredores. Eu queria deixar aqui em nome da comunidade italiana, da Câmara Italiana de Indústria e Comércio de Santa Catarina, também o nosso agradecimento pela oportunidade.
Muito obrigada. A gente vai conversar ainda muito mais sobre essas relações Brasil e Itália. Bom, o Logística Plus fica por aqui. Lembrando que a Plus Cargo está com você onde você precisar. No LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Instagram, trazendo sempre o melhor conteúdo para você otimizar os seus negócios. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.